Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Este é o nosso 20º vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a chegada da energia elétrica, da luz, a João Neiva, que chegou primeiro, e Ibiraçu, que chegou um pouco depois. A história da chegada da energia elétrica nas cidades do Brasil e do mundo está vinculada à história da usina hidrelétrica. A partir do momento que se começou a construir usinas hidrelétricas, a energia elétrica ficou mais barata. O custo operacional dessas usinas é pequeno. E com isso se pôde popularizar o uso da energia elétrica. No mundo, isso começou, e no Brasil, isso começou no final do século XIX, na década de 1880. A primeira usina hidrelétrica do mundo foi uma usina feita nos Estados Unidos, em 1883. No Brasil, a primeira usina hidrelétrica é a usina dos Marmelos, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Aliás, essa usina ela tem uma ligação, por acaso, com Ibiraçu. Por quê? Ela foi construída ao lado de uma ferrovia, a ferrovia Dom Pedro II. A ferrovia Dom Pedro II passou ali em Juiz de Fora na década de 1870. E tem um túnel lá, chamado Túnel dos Marmelos, ao lado da usina, onde está a usina. Muito bem, o engenheiro que construiu o Túnel dos Marmelos foi o engenheiro Dr. Aristide Armínio Guaraná, o mesmo que assentou os imigrantes em Ibiraçu. Um pouco antes dele ir para Ibiraçu, ele trabalhou na construção desse túnel. E logo depois, na década seguinte, se fez a usina dos Marmelos do lado do túnel dos Marmelos. Essa usina está ainda lá e funciona hoje como um museu. A primeira usina hidrelétrica, então a usina dos Marmelos em Juiz de Fora, do Brasil, foi construída em 1889, quer dizer, se inaugurou em 1889. Em Ibiraçu e João Neiva, a energia e a luz chegaram na década de 20. E é essa história que eu vou contar para vocês, amigos, aqui hoje neste vídeo. Bom, no nosso município, a energia elétrica chegou primeiro em João Neiva. E foi a iniciativa privada que construiu a primeira hidrelétrica ali em João Neiva, no município de Ibiraçu. Uma empresa chamada Irmãos Negri, que eram filhos do Negri Oreste, que é tido como fundador da cidade de João Neiva, porque na fazenda dele que foi construído e iniciou o povoado. Negri Oreste foi para a Itália, morreu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi para a Itália passear, não conseguiu voltar devido à guerra. E os irmãos Orestes, os irmãos Negri, vieram e instalaram uma empresa, continuaram os negócios do pai em João Neiva. E tinham comércio, hotel, comércio perto da estação, então resolveram construir uma usina hidrelétrica. Tiveram incentivo do governo, o governo na época do estado era o governador Florentino Avidos, estava incentivando a construções de pequenas hidrelétricas perto das cidades para poder chegar a energia elétrica nas cidades. Então, através da iniciativa da empresa Irmãos Negri, se construiu a primeira usina hidrelétrica em João Neiva. A usina ficava a barragem com a usina ficava mais ou menos onde é hoje o bairro Baré Mansa, no Rio Clotário. No final da rua 7 de Setembro, em frente ali no Rio Clotário, mais ou menos 1 quilômetro do centro de João Neiva, ficava então essa usina hidrelétrica. Ela foi inaugurada um sábado, no dia 13 de dezembro de 1924. A gente tem um relato, numa reportagem de jornal do Diário da Manhã de Vitória, que cobriu a inauguração, a chegada da luz elétrica a João Neiva. Então, no dia 13 de dezembro de 1924, foi feita uma grande cerimônia de inauguração desta usina. Essa usina foi construída por uma empresa de Vitória, a empresa Peixoto e Ribeiro. Ela tinha 40 cavalos, 37 kVAs,
era um maquinário com tecnologia alemã, da Siemens, e ela foi inaugurada durante a tarde. À noite teve uma grande festa em João Neiva, na residência do Henrique Negri, que era o gerente, né, o sócio que gerenciava a empresa, filho de Negre Oreste, Henrique Negri. Teve uma grande festa, um grande jantar com 100 talheres, né, assim que se falava, né, 100 talheres. Um jantar para 100 pessoas. Após um baile, um baile com uma orquestra, isso no dia 13 de dezembro de 1924. Muito bem. E quando vinha anoitecendo, por volta das 18h30, mais ou menos, 18h40, acenderam-se as luzes da cidade, né? As luzes. Eu imagino a festa que foi, né? A comemoração imensa que foi a chegada dessa energia elétrica em João Neiva. Da banda de fora, na rua, se instalou um painel com luzes coloridas, escrito o nome do governador, Florentino Avidos, uma homenagem ao governador, um painel brilhante, um painel luminoso com luzes coloridas na rua de João Neiva. Assim aconteceu a chegada da energia elétrica em João Neiva naquele ano, final de ano de 1924. Ao contrário de João Neiva, a chegada da energia elétrica, da luz elétrica a Ibiraçu foi feita por iniciativa da prefeitura. O prefeito, na época, Domício Martins, que foi, a gente já sabe, foi o nosso prefeito mais longevo, ele foi prefeito durante quase 20 anos, 18 anos, quase 19 anos, prefeito de Ibiraçu de 1908 a 1928, com um pequeno intervalo no meio, aí em 1915, que ele não foi prefeito. Muito bem, Domício Martins estava à frente da prefeitura, governador Florentino Avidos, e ele começa a construir a usina ali por volta de 1924, também como de João Neiva. Demorou um pouco mais para ser inaugurada. Ela ficava abaixo de Ibiraçu, no lugar chamado Cachoeiro Comprido, onde hoje tem a barragem lá que a gente conhece, lá em Ibiraçu. Lá é a Cachoeira Comprida, para baixo, para cima um pouco do Cachoeiro Escuro, que ficava um pouco mais para baixo. Muito bem, essa usina hidrelétrica, ela foi testada, começou a funcionar em maio de 1926, portanto, um ano e alguns meses depois da de João Neiva. Existe um relato no livro Tombo da Paróquia que a instalação da energia elétrica na igreja foi feita em junho de 1926. A usina recebeu o nome de Santa Terezinha, Usina Santa Terezinha. Santa Terezinha, ficamos pesquisando para ver qual era a origem desse nome, e eu achei no livro Tombo da Paróquia, em 1934, um relato dizendo a origem desse nome, quer dizer, indicando a origem desse nome, Santa Terezinha. Que era a santa de devoção do prefeito Domício Martins. Ele doa para a paróquia em 1934, ele já tinha mudado para o Rio de Janeiro, ele volta a Ibiraçu para fazer uma visita junto à esposa e traz uma imagem de Santa Terezinha e doa para a paróquia. Então a gente faz a relação de que era a santa de devoção dele que ele botou o nome da barragem, da usina hidrelétrica. Essa usina, então, ela foi inaugurada, ela começou a funcionar em maio de 1926, e a gente tem também um telegrama dele dizendo ao governador que a usina começou a funcionar com sucesso em maio daquele ano, no dia 23 de maio daquele ano de 1926. Foi um empreendimento feito pela prefeitura e junto com o governo do estado, do governador Florentino Avidos. Florentino Avidos, que é tido por muitos como um dos maiores, ou o maior, se não o maior, governador do Espírito Santo. No ano seguinte, em 1927, o bispo vem fazer uma visita, Dom Benedito Souza, que era o terceiro bispo do Espírito Santo, ele vem fazer uma visita à paróquia de São Marcos, em Ibiraçu, e aí é levado até a barragem para benzer
a usina, e aí se dá por definitivamente inaugurado naquele ano de 1927, inaugurado pelo bispo, benzendo a usina em 1927. Nós temos ainda um relato de 1931 no jornal Diário de Vitória, falando a respeito, aliás não, é um relato num jornal do Rio de Janeiro, falando a respeito das 3 usinas, porque tinha a usina de João Neiva, a usina de Ibiraçu, que era Santa Terezinha, a usina de João Neiva dos Irmãos Negre, e uma usina em Barra do Triunfo, entre Barra do Triunfo e Accioli, que era da família Batiste, Florencio Batiste, que fornecia luz para Accioli e energia elétrica para Accioli e Barra do Triunfo. Em 1931, essas 3 usinas já funcionavam subsidiadas pela prefeitura, quer dizer, a prefeitura encampou a produção de energia no município com essas 3 usinas. A usina de Ibiraçu, ela vai ter um acidente mais para frente. Em 1942, uma enchente muito grande que existiu em Ibiraçu, que matou um monte de gente, inclusive, destruiu a usina, carregou a usina. Choveu muito nas cabeceiras do Rio da Prata, na região do Picuã, matou inclusive 11 pessoas, morreram, conforme os relatos que a gente tem da época, interditou a ferrovia e também carregou, destruiu, derrubou a barragem. E nos anos seguintes, Ibiraçu ficou sem energia elétrica e teve que improvisar um gerador movido a óleo que se ligava só à noite para poder fornecer energia elétrica para as casas do núcleo ali, do núcleo urbano de Ibiraçu, da cidade de Ibiraçu. Essa enchente ela ocorreu entre o dia 17 e o dia 18 de novembro de 1942. Ela ocorreu mais na região do Picuã e carregou a usina ali, Santa Terezinha. Eu tenho um relato interessante que o padre da época, o padre Luiz Parencem, faz no livro Tombo da Paróquia de São Marcos. Eu vou ler, ele faz em dezembro de 1942, o seguinte relato. Tenho de anotar aqui que no mês de novembro e dezembro havia, como nos outros lugares do Brasil, grandes chuveiros e enchentes. Pau Gigante sofreu as consequências destas gigantescas enxurradas. E ruíram diversas casas. A própria usina de eletricidade foi arrastada pela impetuosidade das águas. A ferrovia desprendeu-se em diversos trechos. As rodovias ficaram intransitáveis. Desapareceram pontes e registraram-se muitas mortes. Se diz 11 pessoas acharam sua morte com as enchentes. Uma mãe perdeu do seu colo a própria criança. Ela se salvou por um milagre. O marido, que também sofreu o desastre, nem o seu cadáver se achou. Então, esse relato de 1942 dá a proporção, a dimensão dessas enchentes que derrubaram a usina de Santa Terezinha I. Nos anos seguintes, o prefeito Ayrton Bonesi, que era um interventor, que tinha sido nomeado pelo governador Jones dos Santos Neves, ele, que era interventor também no Estado, ele trabalhou 3 anos, quase 3 anos, para reinaugurar, para refazer a usina da hidrelétrica lá da barragem, a usina Santa Terezinha. Ela foi reinaugurada em outubro de 1946. Quer dizer, quase 3 anos após ela ter sido arrancada pelas forças da enxurrada. Então, é essa história da chegada da energia elétrica em Ibiraçu. Mais para frente, nos anos 50, a Excelsa, criada a Excelsa, no final dos anos 50, e a energia elétrica passa a ser administrada pela empresa de eletricidade do Espírito Santo. Com isso, amigos, encerramos a história da chegada da energia elétrica, da luz elétrica ao nosso município.
Ibiraçu, João Neiva, Accioli e Barra do Triunfo. É um momento interessante da nossa história, a década de 20, é um momento importante, a chegada da energia elétrica, que vai auxiliar na agroindústria, na instalação de máquinas de café, os próprios irmãos Negri tinham uma indústria tocada a energia, de beneficiamento de café, de cereais, de milho, né, de arroz, e com isso nós podemos avançar no nosso município no desenvolvimento com a energia elétrica. Então, eu agradeço a audiência, agradeço a todos que tiveram paciência de ver esse vídeo até o final. Pediria aos amigos que se inscrevessem no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, e que curtissem esse vídeo, e espalhasse o vídeo entre os grupos de amigos que têm interesse nessa bonita história da chegada da energia elétrica em Ibiraçu e João Neiva e no todo o município. Muito obrigado.